quer ver o comportamento dele. É um ano de Copa do Mundo, o Peru está classificado para a competição. Se ele não jogar, ele corre risco de não ser convocado. Inclusive o Gareca está vindo ao Brasil para conversar pessoalmente com o Cueva. Qual é o sentimento de todos dentro do São Paulo? Que o Cueva não tem compromisso com nada. Com nada. Já foi multado 2 vezes e pouco se lixou. Você tirar dinheiro dele não vai mudar nada. Aí o São Paulo chegou à conclusão que só tem um jeito de você tentar pegar o Cueva. Afastando, por quê? Por causa da Copa do Mundo. Aí não ia gostar. Porque por mais que você multasse financeiramente, pecuniariamente o jogador, não ia mudar nada. Porque 2 vezes isso aconteceu e ele não ligou. Então essa foi uma atitude tomada pelo Raí, que agora o reintegrou e falou assim, vamos ver como ele vai se comportar. Não põe para jogar. Vamos ver como vai se comportar. Você não entende que o Dorival, nesse caso, lavou as mãos? Não foi. Ele é subordinado do Raí. Então, não tem nada de lavar a mão. Tudo bem, a questão que eu entendo é o seguinte, ele lava as mãos sobre o Cueva e deixa a diretoria resolver. Não, ele não fez, mas a atitude não é... Ele não tomou essa atitude. Quem tomou essa atitude foi a diretoria. A atitude tem que ser administrativa. É lógico. Sim, só que ela obviamente passa por um crivo técnico, né? Não. O Dorival não, senhor. deve em algum momento ter sido consultado. Não. Pode ter sido. Então, por isso que nessa consulta ele fez assim, ó... Ô Dorival, tome a decisão que vocês quiserem. Ou então isso. Então, Dorival, não sei. você acha de afastar o Cueva? Ele pode ter dado a opinião dele. É o que ele falou. Mas a opinião dele teve um peso desse tamanho. Isso é ruim. Então, não. Exato a respeito disso. Não é ruim não. Não é ruim não. Acho que sim. O São Paulo tem um problema na mão. Que é um jogador indisciplinado, que não tem comprometimento com o time, com a instituição, com nada e com ninguém. Por isso que o Dorival lá. Entendeu? Se ele fosse importante, o Dorival falaria o seguinte: pra mim é importante, evite de afastar agora, se dá pra fazer isso, aquilo. O Dorival chegou ao ponto de que ele pisou tanto na bola que fez assim, ó, Raí, confio na sua decisão. Foi que ele lavou as mãos. Ele deve ter chegado pro Raí e falou o seguinte, olha, um jogador sem comprometimento não me interessa. Quer afastar? Afasta. Então, isso não é lavar as mãos. Não é lavar as mãos. Não, a decisão que ele está de acordo com a decisão tomada pela direção. Entenda-se, Raí. Porque se ele não tivesse acordo, provavelmente ele ia falar. Não, pera um pouquinho. Eu recupero o moleque. Deixa comigo. Acredita em mim. Me dê 6 meses. Se o cara acredita, ele faz isso. Ele também não acredita. A gente tá falando a mesma coisa. Olha uma frase que eu ouvi, não foi do Dorival não, hein? Uma pessoa disse lá dentro o seguinte, que o Cueva deveria ser jogador de tênis e não de futebol. Porque ele não tá nem aí com nada. Mas se ele fosse de tênis, ele ia tomar 6-0 todo jogo. Pois é, ele que se lasque, ele que se arrebente, sozinho. A impressão que eu tenho, a leitura que eu faço desse fato aí, aliás, de todos envolvendo aí o time do São Paulo, é que o Dorival, cada vez mais, ele perde espaço dentro do São Paulo. Eu não sei se estão minando o Dorival aí internamente, mas esse lance do Cueva, por mais que eu concordo com você, o Raí está um degrau acima do Dorival, mas se o treinador é grande dentro do elenco, como o Tite era no Corinthians naquela época, ele é consultado para qualquer decisão da diretoria. Mas o Dorival pode ter sido consultado. Não, mas, ô Sormani, diante de tudo que tem ocorrido, por exemplo, o Cueva, eu acho que ele merecia um castigo sim, mas tecnicamente São Paulo ele perde com a ausência do Cueva. Será? O Cueva, eu acho que perde, porque hoje os meninos que estão jogando ali no São Paulo, você tem o Shailon, você tem o Brenner, que são jogadores aí que estão no processo ainda de amadurecimento. O Cueva já é um jogador pronto, e no momento de instabilidade como é o momento que o São Paulo vive hoje, você precisa ter jogadores maduros dentro do time. A informação que eu obtive é que internamente dentro do São Paulo, um nome que especula-se lá entre os dirigentes é o do Paulo Autuori. É o do Paulo Autuori, em caso de demissão do Dorival Júnior, mas o Paulo Autuori é o primeiro da lista. Recordem-se agora, o Lugano ele foi agregado à diretoria do São Paulo recentemente, inclusive ele está no CT lá, acho que deve estar falando agora ou vai falar daqui a pouco aí também. O Lugano, ele morre de amores pelo Paulo Autuori. Foi o treinador que talvez aí tenha sido o melhor treinador já que tenha dirigido o Lugano. O Lugano ele faz parte hoje de um corpo diretivo ali junto com o Raí, com o Ricardo Rocha, e pode ser
que se houver uma demissão do Dorival Júnior, o nome do Paulo Autori ganha força. Mas o Paulo não quer mais ser treinador. O Paulo não falou que parou de ser treinador? Aguardem. Não, estou perguntando, o Paulo não tinha falado que tinha encerrado? O próprio Paulo Autori, Benjamin, ele declarou recentemente aí, com relação a esses atrasos de salário e tudo mais, que se o Fluminense começar a pisar na bola, ele vai embora. Mas aí ele trabalharia na mesma função em outro clube, ele não quer mais ser técnico. Mas não tem no São Paulo, não dá mais para contratar diretor. Não, São Paulo tem o Raí, o Ricardo Rocha, contratou o Lugano. O fato do Paulo deixar o Fluminense não quer dizer que ele vai voltar a ser técnico, ele pode se pensar a proposta do São Paulo. O Paulo Autori foi campeão do mundo pelo São Paulo. Mas ele foi embora e demitido do São Paulo recentemente de uma forma bem abrupta, por sinal. Poucos resultados em poucos meses. As coisas no futebol, Facincana, elas rodam como se fosse uma roda gigante. Agora o São Paulo me passa a imagem, Eugênio Léo, que está totalmente desorientado. São Paulo não sabe para onde ir. Eu não vejo, não. Eu não vejo convicção no São Paulo, no trabalho do Dorival. Não vejo. Eu não vejo convicção nas contratações. Não sei. Agora contratou o Lugano. Quer dizer, tem Raí, tem Ricardo Rocha, tem Lugano, tem Alexandre Passo. Daqui a pouco você tem um time. Daqui a pouco vai contratar o Careca, o Miller, o Silas, tudo para ser diretor. Isso aí, eu não vejo... O Raí está montando a estrutura dele, que ele acha necessária para dirigir o futebol de São Paulo. Uma estrutura nova, com pessoas que não têm experiência nessas funções. Pegando um clube gigante que tem muitas cobranças e que não tem uma situação financeira das melhores, nem desportiva esse ano. O São Paulo não vai jogar a Libertadores da América. Isso tudo torna muito mais difícil montar um grande time. Porque, como já se falou, os jogadores querem o holofote. Os jogadores do mercado, se tiverem que optar entre o São Paulo e um time que vai chegar à Libertadores, por exemplo, um Corinthians, um Palmeiras, eles vão dar preferência ao São Paulo. Porque sabem que ali a vitrine é maior, vão estar expostos de uma maneira mais clara, mas não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. E no meio disso tudo tem essa inexperiência. Eu acho, por exemplo, que essa situação do Cueva é talvez um grande desafio para essa diretoria do São Paulo. Como resolver o problema? Porque você tem que resolver o problema. E é ali no dia a dia. Recentemente lá em casa nós adotamos uma cadelinha. Né? E aí a cadelinha... Como chama? Chama Roxy. Roxy? Roxy Music. E ela faz um monte de besteira, como todo cachorrinho. Claro. E aí você vai fazer o quê? Vai pegar esse cachorrinho, não quero mais, vou jogar fora? Não. Você tem que educar, tem que lidar com o cachorrinho, fazer xixi, quer comer sofá, coisa do cachorro. Jogador de futebol é a mesma coisa. Eu tenho um desafio. O jogador de futebol que dá problema, que é indisciplinado, eu tenho que colocar ele na linha. A diretoria do São Paulo tem que colocar o Cueva na linha. E está tentando ali, puxando de um lado, puxando de outro. Porque faz falta sim. E não é só fazer falta dentro de campo, é um investimento. O Bruno Verginassi está perguntando. O Bruno Verginassi perguntou no Twitter: o Cueva novo Valdívia? Lembra um pouco, né? Vivem no DM. Vivem no DM. Não, DM não. Cueva, na verdade, não é nem DM. Cueva é problema disciplinar. Mas é verdade. DM eu não me lembro muito dele, não. Não, Cueva não. Concordo. Fisicamente, não. E o Valdívia joga mais que ele. Não, mas não só pelo Valdívia fato é muito do mais DM, jogador. pelo fato do kit completo. Confusão, né? Toda hora. Lembra um pouco, sim. Lembra um pouco. Lembra? Não, porque o Valdívia não era um cara... Mas o Valdívia não era um cara que, nesse sentido, em treino e tudo mais, era um cara indisciplinado. Né? E nem com o time. Não, o Valdívia era uma questão física. O Valdívia tinha problemas crônicos fisicamente. Quando ele se despediu do Palmeiras, como é que foi o negócio? O problema do Valdívia é que ele só tinha problemas físicos do Palmeiras. Tinha amigos. Não, amigos... Mas assim, ele tinha problemas físicos, não era um problema pessoal, não era um problema de, me nego a jogar com tal treinador, problemas físicos eternos que só tinha no Palmeiras. Nenhum outro jogador do Palmeiras tinha os problemas, só ele tinha, e ele fora do Palmeiras não os tem. Foi jogar lá nos Emirados, jogando no Colo-Colo, mas beleza. O Torquato. Problema nenhum. Você achou um nome bonito, cara. Torquato. É nome de advogado, né? A faculdade chama Torquato. Toda faculdade de direito tem um professor Torquato. No seu filho. Não, porque não é. Sabe um nome legal? Tradição. Se eu fosse argentino, eu acho Facundo. Eu acho muito legal. Eu gosto de Boanerges. Não, mas Frank. Ô, Flavinho, mas na verdade, não existe alguma faculdade de direito
direito do país que não tem o Não, professor Torquato? Torquato tem que ter. Assim Mas como todo batalhão da PM tem um sargento Lousada. Ô, Flavinho, o Torquato Vieira. Ô, Flavinho, desculpa, senhor Mani. É verdade que o São Paulo está trazendo de volta o Oswaldo, o atacante, que é um cara de beirada que o Dorival queria. Mas está trazendo o Oswaldo? Não tem essa informação, vou checar. Checa aí. O Oswaldo tá onde, hein, eu faço assim, cara? No esporte. Tá no esporte, No esporte. O Oswaldo já deu, né? Pelo amor de Deus. Eu não acredito. Outro dia eu fui ver Corinthians e Fluminense, estava eu e o Michelete rápido. A gente tava vendo o jogo, o Michelete falou, olha o Oswaldo como tá jogando bola. Eu falei, animal, ele não tá aqui faz tempo. Você acredita? Michelete deu 10. Eu falei, ele não tá aqui, velho, ele tá no Na esporte. atual realidade do São Paulo tem um meio pra frente que eu montaria e eu acredito que seria um interessante hoje. Qual? O Hudson Petros, Lucas Fernandes e agora o Nenê, com Diego Souza e Marcos Guilherme. Você saca o O Jusilei? Oswaldo já jogou no São Paulo, né? Já. Só pra O que eu lembrar. acabei de falar? Ele já tá voltando. É que eu estou fazendo... Eu acabei de falar, ele está voltando pro São Poxa Paulo. vida. Então, eu montaria esse time. Eu acho que seria um time interessante com Oswaldo? jogadores... Não. O Hudson Petros. Presta atenção no programa. Peraí, eu tô tentando... Caramba, velho. Tô tentando checar a informação. Tá em Nirvana. O senhor hoje foi parar em Andrômeda. Aldebaran. O senhor foi a Andrômeda e voltou. Ô, Benja, Hudson Petros. lembrando que meu time. Pô, mas deixa o Mano falar um pouco. Não, lembrando que o São Paulo vai pegar aí o Madureira, né? Vai jogar no Paraná pela Copa do Brasil. Que nós transmitimos amanhã. Com certeza. E antes de falar da escalação do São Paulo, aí o Facincani pode sugerir a dele também. Lembrando que esses dois primeiros confrontos aí da Copa do Brasil, Benja, essas duas primeiras fases, um jogo só, hein, gente? Um jogo só e o visitante, no caso do São Paulo, joga pelo empate. Mas não tem esse negócio. Se levar uma piaba, dei vai embora. azar, tomei um gol de bola parada, vou reverter no Morumbi. Então, mas a segunda fase já tem pênalti. Essa primeira. Tem pênalti e Não foi tem. definido Não tem. o mando no sorteio do ano passado. Não, com base no ranqueamento da CBF. Não, essa é na primeira fase. Na primeira fase é decidido aí o ranking, o pior colocado tem o mando. E então, o visitante joga pelo empate. Na segunda fase, já foi definido no sorteio, do ano passado foi realizado aqui o sorteio, nós transmitimos inclusive. Aí você tem ali, não tem mais ranking, ali foi um sorteio direto, que aí vai ser um novo embaralhamento da Copa do Brasil. E aí, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Mas enfim, o São E Paulo a tem que tomar segunda fase é cuidado. um jogo só também. Também é um jogo só. A partir da terceira fase, São dois jogos. aí são dois E jogos. não teremos mais Sem o o gol gol fora. qualificado. que é eu o acho short. horrível. Que é um lixo. Eu acho super legal. Eu acho horrível essa expressão, gol qualificado. Gol é gol. Gol é É, gol. gol é em gol. qualquer lugar. Fora de casa não não é mais critério de desempate. Exatamente. E eu Ponto. acho Não, e ótimo nem que isso deveria ser. Eu também acho. Acho isso É que ridículo. nem o... Era um é que grande nem- porre, velho. Agora as cobranças de pênalti serão alternadas. Todas são alternadas. Todas são. Todas são. Não, agora O cara bate um, aí o outro bate. É, mas- O cara bate um, aí o outro bate. Você sabe que Teve um agora... torneio da FIFA que eles fizeram assim. Tem uma ideia Então, de fazer duas pro é, lado, uma pra cá, é, mais três pra não sei mas é quem. legal isso. Os malucos inventaram um negócio Mas desse aí. até esse momento, até se mudar essa regra, todos os pênaltis são alternados. Agora vai começar a fase alternada. Como fase alternada? Na verdade? É quando termina Não, os mas 5 esse- primeiros, né? porque Pô, aí, legal, sabe o que os caras deviam mudar? Por exemplo, eu tava nos Estados Unidos agora, eu fui lá, te falei, eu fui ver um jogo da NBA. Pô, meu time atacava, tocava AC/DC, tocava Stones. Isso que é legal, entendeu? Então, pô, o teu time vai atacar. eu O acho. time tá atacando, pô, Iron Maiden. Aí, para. Isso que é legal, precisa dar mais vida Dá pro pra tocar um espetáculo. Zeca Pagodinho? Não? Não, ele quer que vire um videogame. Não, porque aqui é Brasil, né? Super Só tô Mario dizendo fica que jogando em casa. o time do São Paulo. Careta, Só, sabe? Vocês estão loucos. só em cima disso, você falou, o futebol é uma coisa apaixonante, né? Eles não gostam? Mas é um esporte que, se confrontado com outras modalidades, ele não tem a mesma empolgação durante uma partida que os outros têm. Não tem. Ela é menos intensa em alguns momentos. Exatamente. Claro, Exatamente. o é tamanho menos do intenso. campo, 11 jogadores, todo mundo tocando na e, bola. Por exemplo, meu filho levou meu neto para assistir o jogo do Santos contra o Ituano domingo. Foi a primeira vez que o moleque foi no campo. Chegou no final do jogo, ele estava jogando videogame com o celular, entendeu? Não tinha interesse nenhum, não acontecia nada. É a mesma coisa. Se sai 4, 5 gols, todo mundo gritando e tal, empolga, entendeu? Mas, Empolga. 3 exemplos. O basquete sai Ó, sexta toda hora. Na NBA, na NBA falta 20 segundos. Essa é uma hora de evento, de pá. Então, pô, o futebol entendeu? não tem isso e é absolutamente popular. Que é aquilo que eu falei, isso prova o fracasso do ser humano como Caramba, espécie. Flavinho, você pode pá, cara. Mas qual Flavinho, passa a você precisa dar uma. Você precisa dar uma. Você precisa dar uma revigorada, você precisa dar um F5 na tua vida. Open your mind, abre essa cabecinha, Não. enxerga novos horizontes. O mundo mudou, tem
coisa bacana rolando aí. Posso mudar a escalação do São Paulo Você aqui? parou em 72, meu. Pra você, a novela do momento é escalada. Já tem o time, ou pô? É o Herculano Quintanilha. Não, Sugira, vamos ver se vai bater a escalação, vamos lá. Ó, se eu fosse Dorival amanhã, entraria com Petros, Hudson. Petros, ele tá suspenso, não vai jogar. É verdade, o Petros tá fora da Copa do Brasil. Mas assim, então vamos para um time ideal com os reforços, tá? Depois a gente monta isso. Então, amanhã seria Jusilei, no caso, já que o Petros está suspenso, com o Hudson, Shailon e Lucas Fernandes, Marcos Guilherme e Diego Souza. Seria o meu time amanhã. Agora, uma escalação ideal de São Paulo, já com os reforços novos, Petros, Hudson, Lucas Fernandes e Nenê, Diego Souza e Marcos Guilherme. A linha defensiva, o Facincano, acho que está meio previsto, né? O São Paulo não vai mudar muito, é o Sidão, vai jogar na direita lá o nosso querido Militão, o Rodrigo Caio junto com o Anderson Martins formando a zaga do São Paulo, na esquerda o Edmar. O Jusilei vai jogar no meio, do lado do Araruna e um pouco à frente deles ali o... Araruna, é Araruna. Ainda bem que não é Araruta, né? À frente dos dois ali Tem joga o o baile na Shailon. casa da Dona Aurora. Aquela linha de atacantes ali, Marcos Guilherme, Diego Souza centralizado Eu e o Brenner na jogaria. esquerda. Eu Lembrando, optaria. só para falar, lembrando que amanhã você assiste Madureira e São Paulo pela Copa do Brasil, aqui no Fox Sports, a partir das 21 horas. Ô, Sormani, o Lipe. Lipe and Hardy. Lembra? Lipe and Hardy. O Lipe fala que. Vou falar nisso, desculpa, rápido. O Sormani é avô. Cara, antigamente os desenhos, eles eram coisas puras e bacanas. Outro dia eu tava com meu filho pequeno vendo um desenho, velho, é psicodelismo, um papo cabeça, discussão de relacionamento com a mãe. Tinha coisa que eu ouvi. Tinha coisa que eu ouvi e falei assim, não. Tinha coisa que eu ouvi e falei, nossa, cara, isso é um desenho. A gente gostava do Johnny Quest. Nossa, o Bandite. Era bom. Pô, Bandite. Johnny Quest era demais. É só um momento de desabafo, porque tudo isso a gente tá querendo fazer um o nome trabalho para legal ajudar de o cachorro, Flavinho. Bandite. O Flavinho, ó, Outro chama Gigi. Open your mind. O Lipe pergunta aqui, ô Sormani, o Trellis, ele tem só 46 gols na carreira com 28 anos. Com base em que ele foi contratado para o meu São Paulo? Bom, primeiro que eu não sei se essa informação é correta. Facinca, vê aí. Mas se correta for, A produção falou que é. Desqualificando. A produção falou que é. Acabou de avisar. é isso. que é. Então tá bom. Então, produção Informação falou, não correta. precisa nem eu Ele checar. tem razão, o Lipe tem razão. Aliás, não foi um pedido do Dorival. Foi uma contratação da diretoria. Entenda-se, Raí. Ele contratou o Trellis. Ele contratou o Nenê. Foram dois jogadores que o Dorival, claro, estava sabendo, já dei a informação aqui, mas não era a preferência do Dorival, não era a preferência que eu queria usar, não era necessidade. Foram indicados, né, pelo Dorival. Não era necessidade de São Paulo ter esses jogadores. Prioridade. Entendeu? Prioridade, exatamente. Agora, ele fez um bom campeonato pelo Vitória, né? Olha, foi o Bom ponto fora da campeonato. curva da vida dele. Hã? Foi a única temporada em que ele fez 10 gols. De resto, o Trellis nunca fez mais que 10 gols na vida, no ano. Verdade. Estamos falando de um ceifador colombiano. É isso? Pior que o ceifador. Porque o ceifador ainda tinha feito em outras temporadas mais de 10 gols. Ele nem isso. Mas quem foi contratado outro dia que estava aqui? Só que ele teve uma evolução. Ó, O Marlos Moreno. A evolução do Trellis é que ele teve uma média de 3 gols por ano, 3 gols por temporada. E ele é atacante. Ele é atacante. Aí ele no Deportivo Pasto, antes de jogar no Vitória, fez 9 gols. Aí por isso que ele foi contratado Mas pelo Vitória. essa é a vantagem de você ter um Raí como diretor de futebol. O Raí segura. Se é um outro diretor hoje contratando um jogador com 28 anos que marcou 10 gols na vida, 46 gols na carreira toda, estavam descendo o pau. Trellis que foi base É do o- Flamengo, né? é o- Ele teve uma passagem na base do Flamengo. Teve. Trellis? É. Trellis. O Trellis. Teve. É mesmo? Teve Aí ele uma foi pro passagem. Vélez Sim. e aí começou a vida dele. E eu acho que, independente desses números que o Facincani colocou, pelo que a gente acompanhou ano passado no Vitória, ele foi bem no Vitória. Sim. Não só fazendo gols, como participando da construção de jogadas. Imagino que essa situação, como a do ceifador e de outros jogadores, que às vezes aparecem muito bem no clube, vão mal em outros, daqui a pouco aparecem bem de novo, depende muito do encaixe desse jogador dentro do time, de como o time está jogando, se tem a ver com as características dele, se o time vive um bom momento ou um bom momento, está no lugar certo, na hora certa para você arrebentar. Esse veio Tem pra gente ser que está reserva, arrebentando né? o Jô. O Jô estava por baixo, apareceu no Corinthians, encaixou no Corinthians. O Trellis e veio ele pra ser reserva. Você vai continuar a mesa sem fazer gol. Não, eu acho que ele veio para ser titular do São Não, Paulo. o Diego Souza. Diego e Souza Bruno por trás Bruno dele. Henrique. Diego Souza por trás dele. Então, pra você seria Nenê, Diego Souza, Trellis e Marcos Guilherme? Nenê. Diego Souza, Trellis e Marcos Guilherme. E
Você falou Trellis e Marcos Guilherme. Isso. Pode ser, é uma formação possível. Eu duvido que o Existem Dorival vai outras. escalar o Trellis. Eu também acho que ele veio para ser A reserva. partir do momento que ele não pediu o jogador, escalar. é nítido que ele vai colocar o Diego Souza para fazer a função vai de camisa escalar, 9. vai escalar. Vai como você vai colocar o Trellis para jogar? Vai jogar. Você tem a Foi certeza contratado. disso? Eu não quero, eu não pedi, eu não vou botar. Mas, Eugênio, talvez no esquema do não é Dorival, isso. o Não é Diego isso. Souza se enquadre melhor do que o Trellis. Exatamente. Ele não é a opção do treinador. Exatamente. A leitura vez, a leitura do Dorival, a boicotar leitura... a contratação da diretoria, a diretoria boicota o treinador. Não é Aí é seu boicotagem. conceito. Aí é seu conceito. Eugênio, não é O boicotar. treinador, ele É tem uma que- convicção. exatamente. Ele fala, o Diego Souza no meu esquema cabe melhor do que o Trellis. Acabou. Ele não é obrigado a contratar. Ele Ele não pode, é obrigado durante a o jogo, colocar o mudar, jogador em colocar o campo. cara, Eu não vou botar o jogador porque Não é o Ibra, eu não é o pedi Trellis. o jogador. Então é diferente. A sensação que eu tenho. Não, o que eu disse Você foi o ele seguinte, não vai botar eu porque acho que ele não vai pediu. colocar, vírgula. Então, Aí foi uma dedução que boicotando você a contratação da diretoria. Eugênio, aí foi uma dedução que você teve da minha fala. O que eu disse foi o seguinte: eu duvido que o Trellis joga no esquema do Dorival. Foi essa a minha declaração. Pelo que o Dorival entende no esquema ideal do São Paulo, o Trellis não se encaixa. Tanto que ele não pediu o jogador. Ele disse na entrevista coletiva O Nenê vai jogar? que ele precisava. Eu acho que o Nenê tem espaço. Ele também não O Nenê pediu. tem espaço. Mas ele não Mas pediu. o Nenê, ele tá brigando Mas ele é com um o cara menino. que se enquadra. Ok, mas ele Entendeu? não É o que o- pediu, não o que o Neymar queria tá e falaram que não era a posição que ele Mas precisava. É por isso que eu tô falando. Não é Tá chave. terminando É o o mês. conceito do cara. A gente passou um mês e meio aqui falando, o São Paulo não tem o centroavante, o São Paulo não tem o centroavante, o São Paulo não tem o Aí centroavante. foi lá e contratou. Cadê o camisa? Aí contratou o centroavante. Ah, não tem espaço. Não, E outra mas eu- coisa, não acho. Não tem espaço, talvez, no time titular. E não acho no que o primeiro Nenê vá momento, substituir Eugênio. o Hernanes, Não é que não são tem dois caras espaço no diferentes. elenco. Não tem espaço no primeiro momento dentro do sistema que o Dorival entende ser o melhor sistema do São Paulo. Ele pode mudar, inclusive, durante o jogo. Muda o sistema, coloca o cara. Entendeu? O sistema é muito relativo, depende de 2 derrotas para mudar o sistema todo de jogo. Ah, mas se o cara, por causa de 2 derrotas, muda o sistema, esse cara não pode ser treinador. Muda, claro que o sistema é muito relativo. Não. Você pode mudar o sistema durante o jogo, dependendo das circunstâncias da partida. então, isso se que eu tô você tiver falando. trabalhado o seu elenco para É isso que tal. eu tô falando. Eu não preciso ser amarrado, só vou jogar assim o você tempo muda inteiro. o sistema. Você muda o sistema durante o jogo. Mas o seu sistema é aquele. Se você não tiver um núcleo, você não vai em lugar nenhum. Eu acho isso. A espinha dorsal que o que eu acho que o Dorival tá pecando. Que pra mim o grande defeito do São Paulo hoje é o espaço que os dois volantes dão e deixam muito expostas, né? Tanto a zaga como as laterais. E a própria saída de bola dos volantes que é lenta, com o Jusilei e com o Petros. O Hudson é um cara que o torcedor torce o nariz, mas ele acelera muito mais o concordo jogo com você. que o Jusilei. Concordo e com você. E recompõe com muito mais agilidade que o Jusilei. Exatamente. Eu jogaria, se eu fosse técnico de São Paulo, jogaria com uma 4-1-4-1. O Hudson em uma linha de 4. Marcos Guilherme, o Diego Souza, Nenê. o Nenê, talvez o Chairo na esquerda, e o centroavante, sei lá, podia ser o Quem tá Trellis. aberto na esquerda hoje é o Brenner, né? Perdão, o Brenner, ele aberto na esquerda, e o Shailon no meio, e lá na frente o Diego Souza. Eu faria esse time. Eu tiraria do time o Petros e o Jusilei também. Fácil. Nós vamos ouvir agora. Ô Flavinho, rápido pra você. Você tá muito quieto. Eu gosto de você. Deixa eu perguntar agora pra você, Flavinho. Rápido, você que é bom. Uma música com o nome Shailon. Rápido. Uma música com o nome Shailon, no título da música ou na letra? Na letra, rápido. Nossa, sei. que decepção com você. Não sei qual. E fomos pra São Paulo aquela vez ouvindo o Pink Floyd no carro. Shailon, you crazy diamond. Vamos lá, ouvir o Nenê. Não? Qual que é a frase? E o Trellis, vamos ouvir os dois aí. Vamos lá. Chai de... A responsabilidade é muito grande, ainda mais a maneira como ele atuou no passado. Mas eu profetizo que vai ser um ano maravilhoso e eu com certeza vou dar o máximo para suprir ou fazer o meu futebol, que eu acho que é o que eu sei fazer de melhor. Eu sou um cara experiente, quanto a isso é muito tranquilo para mim a pressão, isso até me motiva mais. Então, assim, graças a Deus, fisicamente estou muito bem também, me sinto como um garoto. Eu falo que 36, mas com a carcaça de 27. Então, isso para mim é tranquilo. É claro que a responsabilidade é grande, mas eu gosto dessas coisas, assim, então isso me motiva muito. Eu sempre procuro ver do lado positivo da coisa do que do lado negativo. Então, realmente, é um pensamento só.
um pouco mais retrasado, então eu não tenho problema. Acho que vai ser o dia a dia o trabalho que eu vou ganhar meu posto no grupo, então venho com muita ganas, muita vontade e sei que esse ano vai ser bom pra gente. Então tá aí, vocês ouviram o Nenê, ouviram o Trellis, né, do nosso Friorente Sormano, e lembrando... Tá frio aqui dentro. Que, não tá não, que tá amanhã... Muito frio. Não, tá ótimo. Que amanhã... Não posso ficar numa temperatura dessa. Amanhã 21 horas, Copa do Brasil, aqui no Fox Sports, Madureira e São Paulo. E hoje tem jogo bom também, viu, Flavinho? Hoje tem Libertadores aqui, hoje tem Carabobo, o time do Facincani contra o Guarani, no Fox Sports 2 às 8 da noite. Idiota, né? Ao vivo e exclusivo. Mentalidade de azeitona no meu Tem o Wanderers e o Melgar. Wanderers. Não, Wanderers.